Damos graças a Deus por suas vidas, porque vocês tiveram esse ânimo, essa vontade de estar aqui nesta noite. Então nós vamos assim estar louvando ao Senhor, né? Vamos iniciar cantando o hino do cantor cristão. E é uma música bem conhecida. Eu peço a vocês que fiquem de pé e vamos cantar com alegria, com coração, com todo o nosso entendimento. Porque foi para isso que nós viemos aqui nessa noite. E o nosso Deus, Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Amém? Amém. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Continuemos em pé e vamos adorar o Senhor com mais uma música.
nós vamos passar os avisos da semana. Quarta-feira nós temos aqui a reunião de oração e você é mais que convidado a estar conosco aqui, orando, buscando a presença de Deus, compartilhando suas necessidades, bem como seus agradecimentos. É um momento muito bom, irmãos, estarmos aqui orando. Então você está convidado para na quarta-feira, às 20 horas, se ajuntar a nós aqui em oração. O que tem mais de aviso? Que eu não lembro. Lembro bem da quarta, lembro do ensaio do coral na quinta, né? Pastor. Sexta-feira, nosso estudo com... Vamos passar no pastor, que ele sabe direitinho. Obrigado, irmãozão. Na sexta-feira, às 8 horas da noite, nós estamos tendo o nosso encontro com os diáconos e com aqueles que pleiteiam se tornar diáconos. Na verdade, todos nós deveríamos ser diáconos, porque diácono quer dizer ministro, servo, e todos nós somos servos do Senhor. Então, você é convidado a estar conosco toda sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui para nós estudarmos alguns assuntos relacionados ao diaconato. E depois que nós terminarmos esse treinamento, nós vamos levar alguns nomes dos irmãos para a apreciação da igreja. Então, ordenar estes irmãos ao ministério diaconal aqui no Parque Fernando. Então, todos os irmãos estão convidados, todos. Você está convidado a estar conosco aqui na sexta-feira, 8 horas da noite. Mesmo que você não tenha o interesse de se tornar diácono, mas quer conhecer um pouco sobre como ser um servo do Senhor, como servir com os dons e talentos que Deus te deu, esteja conosco às sextas-feiras. E aos domingos, às 6 horas da tarde, nós estamos tendo aqui um treinamento para novos convertidos, para aqueles que pleiteiam o batismo e para aqueles também que, mesmo tendo sido batizados há pouco tempo, querem conhecer um pouco mais das doutrinas básicas do cristianismo. Você também é convidado a estar conosco, todo domingo, às 6 horas da tarde. Obrigado. É verdade. Sábado, dia 22, 7 horas da noite, na Igreja Batista Jardim das Rosas, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Então, você que é jovem de 8 a 80 anos, porque todos nós somos jovens, uns há mais tempo que outros, mas somos jovens. Estamos convidados a estar lá na Igreja Batista em Jardim das Rosas para um evento que será dirigido pelo Ministério de Jovens e Adolescentes daquela igreja. Então, todos nós estamos convidados e nos faremos presentes naquela reunião. Então, todos estão convidados a estar conosco. Obrigada, pastor Nelson. Vamos então agora conhecer os nossos visitantes. Quem está nos visitando pela primeira vez? Temos 2 jovens ali. Pode ficar em pé, por gentileza, e falar os seus nomes. Márcia, Cristiane. De manhã tivemos 2, Márcia e Michele. À noite, Márcia e Cristiane. Sejam muito bem-vindas. Deus abençoe grandemente vocês. A nossa igreja tem uma frase muito bonita para vocês. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Obrigada. E mais um cântico agora. Vamos dar continuidade louvando o Senhor com o nosso ministério de cânticos. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Gostaria de ler um texto bíblico que fica em 1 Coríntios 15, 58. Diz da seguinte forma: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, vamos cantar a canção Meu Prazer de Servir, que possamos cantar de todo o coração e que seja verdade, que é um prazer servir e estar na casa.
seja uma verdade na nossa vida. Amém? Assim, irmãos. Chegamos para o nosso momento de oração e aí eu estendo assim a oportunidade para vocês aí que têm um agradecimento a fazer ao nosso Deus por alguma bênção alcançada. E nesse momento você pode ficar de pé, bem como aqueles que tenham algum pedido. Se você tem alguma necessidade que precisa do socorro do nosso Deus, como foi cantado nessa última música, fique de pé. Deus já sabe o que se passa na sua vida, porque Ele nos conhece muito bem, sabe muito bem de tudo que nós precisamos, antes mesmo de nós pedirmos a Ele. Mas é necessário que a gente se volte para Ele e peça, e confesse, e Ele está pronto para nos abençoar. Nós vamos orar por você agora. E queremos dizer, como foi falado, que quarta-feira temos a reunião de oração. Você está mais que convidado novamente para, na quarta-feira, estar compartilhando com os outros irmãos a bênção que você alcançou durante esta semana. Que Deus ouviu o seu pedido, a sua oração, aqui no meio de todos nós, que nós vamos orar juntos. E você é muito bom poder compartilhar com os irmãos na quarta-feira, naquele momento de oração. Você será muito bem-vindo. Vamos pedir então aí o diácono Francisco Lopes para estar orando em favor de vocês, agradecendo e também fazendo os pedidos. Oremos. Aqueles que não estão de pé, por gentileza, fiquem de pé. E nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. E durante essa música você tem a oportunidade de cultuar a Deus também, com seu dízimo e com a sua oferta nesse momento. Vamos cantar? Sem medir.
oferecendo então os dízimos e as ofertas. Vamos pedir a Isaac para conduzir esta oração. Oremos. Senhor, meu Deus, oferecemos aqui esse cântico, sim, esse louvor a Ti, Senhor. Oferecemos também tudo aquilo que foi ofertado, dizimado. Oferecemos as nossas vidas a Ti, de bom grado, de todo o nosso coração, humildemente, Senhor. Assim devemos nos rebaixar a Ti sempre. Sabemos que Tu é o Deus de todas as coisas. Tu é o Deus tremendo, poderoso, grande, como assim cantamos diversas vezes. Que possamos agir dessa forma, Te engrandecer sempre e nos render a Ti. Oferecemos todos esses nossos louvores, esses dízimos e essas ofertas. Amém. Pode se sentar, irmãos. Chamamos agora as crianças que vêm aqui na frente. Nós orarmos por você e aí vocês descem para as suas salas. Todas as crianças até 8 anos. Fiquem aqui na frente. São lindas, não são? São maravilhosas. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nesse momento nós colocamos diante de Ti, ó Pai, essas crianças, ó Deus, que, ó Pai, elas vão descer para estudar a Tua palavra, ó Deus, numa linguagem bem compreensíveis a ela, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, por essas vidas, ó Pai, que se iniciam, ó Deus, começando a estudar a Tua palavra, ó Deus, e crescendo nos Teus caminhos santos, ó Pai. A nossa oração é que elas cresçam mesmo, ó Deus, na obediência à Tua palavra, Senhor. Para isso elas precisam muito, Pai, da ajuda dos seus pais e dos professores da igreja também, Senhor Deus. Do testemunho, Pai, de cada um de nós. Por isso, ó Deus, usa-nos, ó Pai, para ajudar-nos no entendimento da Tua palavra, no crescimento, ó Deus, no andar, no caminhar com o Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos pelas bênçãos que o Senhor Deus tem derramado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos descer, pode ir para a sala. Bem, irmãos, agora nós vamos passar a palavra ao pastor Nelson. Ele vai nos trazer a mensagem do Senhor. E o nosso desejo é que você esteja totalmente aberto, totalmente livre para aceitar a palavra do Senhor. Abra o seu coração, a sua mente e vamos ouvir o recado de Deus para nós através do servo dele, pastor Nelson. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor continuem sendo derramadas em nossas vidas. Muito bem. Chegou a nós aqui para nos visitar e dar alegria o irmão Moisés, a irmã Diana e a sobrinha. Que bom que vocês vieram. Meu Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Irmãos muito queridos lá no Jardim São Luís. No final do nosso encontro, não deixe de dar também um abraço nestes queridos irmãos. Muito bem. Estava me preparando para vir à igreja e eu pensei, eu preciso colocar o sapato que ganhei no na última celebração do dia do pastor, né? Tá aqui, sapato novo, mas é marrom, né? Então tem que ficar alinhado. Então eu fui procurar o meu terno marrom. E aí fui procurar uma camisa, tem que ser pelo menos uma camisa neutra, branca. Aí coloquei essa puxado pro verde, já matou. Mas aí tem a gravata. A gravata que tem alguns detalhes em cinza e vai dar um tom puxado para o marrom, porque o marrom ele vem do vermelho, então eu consegui me alinhar. Coloquei o cinto marrom também, viu? Cinto marrom para combinar com o sapato. Você deve estar imaginando assim, poxa, mas tantos detalhes. Muitas pessoas não se atentam a esses detalhes. Algumas pessoas simplesmente abrem o guarda-roupa e a primeira peça que pega é essa, porque eu me sinto bem assim. Homens normalmente são assim. Né? Qualquer coisa tá bom.
E as mulheres, principalmente aqueles que são casados, as mulheres têm um trabalho grandioso de tentar colocar ordem nesta situação. Algumas pessoas têm uma grande capacidade de ordenar estas coisas. E quando há uma ordem naquilo em que nós olhamos, isso nos dá algum prazer. Não destoa. É diferente de você encontrar alguém, por exemplo, vestindo um terno laranja de bolinhas marrom. Não vai ser algo agradável à sua vista. E assim nós poderíamos imaginar tantas e tantas outras. Assim como aos nossos olhos há certas combinações que são boas aos nossos olhos, ao nosso ser, assim também existem combinações na vida cristã que elas são ótimas para a nossa caminhada. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, de 1 a 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Aliás, vamos ler até o versículo 6, de 1 a 6. Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Eu vou ler conforme está sendo projetado. Você pode ter uma Bíblia em mãos e palavras podem ser diferentes, mas o contexto será o mesmo. Não sei se temos fácil lá a nossa declaração. Podemos colocar a nossa declaração? Não temos. Então nós vamos deixar para a semana que vem. Semana que vem faremos a nossa declaração. Efésios capítulo 4, de 1 a 6, diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Que o Senhor se digne abençoar a sua palavra na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Quais são as qualidades que combinam com a minha vida cristã? Quais são as qualidades que combinam com a sua vida cristã? Assim como algumas pessoas se preocupam com a roupa que vão utilizar, assim como algumas pessoas se preocupam com os tons de cores que vão usar para combinar um com o outro, assim também deve ser a nossa vida cristã. Existem qualidades que devem combinar com a nossa caminhada, porque o caráter da vida pela qual fomos chamados a viver deve ser um caráter digno diante daquele que morreu por cada um de nós. A minha conduta e a sua conduta, o meu andar e o seu andar, não deve destoar do andar e dos ensinamentos daquele que entregou a sua vida por cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele dá uma ênfase do fato de nós não separarmos a doutrina da prática, a teoria do fazer, aquilo que nós lemos na palavra de Deus com aquilo que nós praticamos. Lembro muito bem na minha infância e recebi muito este ensinamento, principalmente da minha mãe. E eu acredito que muitos aqui ouviram
o mesmo ensinamento. Faça o que eu mando. Não faça o que eu faço. É um mandamento importante, vindo de um pai e de uma mãe. Principalmente se você tem amor ao seu bumbum. Mas não é só isso. Nós, como filhos, nós estamos constantemente olhando para os nossos pais. E mesmo que os mandamentos dos nossos pais sejam muito bons, se a sua conduta não for boa, tenha certeza, a chance de nós imitarmos os nossos pais, e não só imitarmos, mas irmos além daquilo que nós aprendemos com os nossos olhos, é muito grande. Então é importante que também a nossa conduta, como cristãos, seja a melhor possível, porque muitas pessoas, principalmente os pequeninos, estão olhando para nós, estão se espelhando no que eu e você estamos ensinando através das nossas vidas. O apóstolo Paulo, então, ele vai dizer que não há diferença. Não deve haver diferença da teoria e da prática. Não deve haver diferença da doutrina e do que nós praticamos no nosso dia. Ou seja, não devemos ficar só no campo do conhecimento. Estudar a Bíblia, nos encher de conhecimento, explodirmos gordos de conhecimento e guardá-los para nós. O caráter da vida pela qual nós fomos chamados a viver deve ser um caráter digno daquele que nos chamou através da sua morte. Vamos ver duas qualidades de como nós devemos viver a vida cristã. A primeira delas, meu irmão e minha irmã, é que o nosso caminhar é sempre à frente. Ninguém caminha para trás. Eu e você não fomos chamados para ser caranguejos de Jesus, siri de Deus. Nós somos chamados para caminhar para frente. Como diria o Buzz Lightyear, ao infinito e além. É sempre à frente. É um caminhar sempre à frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Versículo 1 de Efésios capítulo 4 diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Ora, nós não podemos voltar atrás ao nosso chamado. Se nós voltarmos atrás, é como se nós não tivéssemos sido chamados por Deus. O dia que eu e você ouvimos a mensagem salvadora do Evangelho, nós compreendemos naquele dia que algo grandioso foi feito por mim e por você. Quando ouvimos que Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado, esta verdade encontrou morada em nosso coração de tal forma que compreendemos que não foi pelos nossos atos, muito pelo contrário, foi pelos nossos maus atos, pelo pecado que habita em nós desde Adão e Eva, que Jesus veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário, entregar o seu corpo para salvar a mim e a você, para Ele ser uma oferta a Deus pelo meu e pelo seu pecado. Quando nós ouvimos isso e compreendemos esse grande amor de Deus para conosco, houve algo transformador em nossa vida. Nós caminhávamos a passos largos para a perdição e, ouvindo esta mensagem salvadora, nós nos convertemos. Nós mudamos o caminho. Opa, peraí, agora eu preciso andar conforme os mandamentos, conforme os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Andar nos conhecimentos, nos ensinamentos do nosso Salvador Senhor Jesus Cristo não vai nos fazer mais salvos do que somos. A salvação, ela é uma só. A salvação é um ato
completo. É óbvio que dentro deste ato existe um processo dividido em 4 partes, que nós já comentamos aqui algumas vezes. O processo da regeneração é aquela transformação que nós fazemos da morte para a vida. É necessário nascer de novo. João capítulo 3, nosso Senhor Jesus ensina a Nicodemos sobre isso, o nascer de novo. E o nascer de novo não é um nascer físico, é um nascer espiritual. Depois da regeneração existe a justificação. É um ato divino de Deus de dizer que eu e você somos justos, não pelo que eu e você fizemos, mas pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós somos considerados justos pela ação salvadora de Jesus. A terceira parte desse processo é aquilo que nós estamos trabalhando no nosso dia a dia, a santificação. Estamos procurando ser mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo a cada dia que passa. Esse é um trabalho contínuo e um trabalho duplo. Tanto a ação de Deus em nos abençoar, quanto a nossa ação pessoal de tentarmos ser mais parecidos com o nosso Senhor. E a última parte desse processo da salvação é a glorificação. Quando nós nos encontraremos com Deus e teremos um corpo transformado. Nós não estaremos mais envolvidos no pecado. O pecado, a presença do pecado não terá mais nenhum domínio ou qualquer influência na minha e na sua vida. Nós estaremos na presença daquele que não possui pecado. Nós estaremos na presença daquele local onde não existe pecado. Estaremos na casa do Pai. A salvação é esta obra maravilhosa que Deus fez na minha vida e na sua vida. E quando nós compreendemos esta verdade, nós mudamos de rota, mudamos de caminho. Passamos a andar agora conforme os ensinamentos do Senhor. Isso quer dizer que a nossa caminhada deve ser uma caminhada constante para atingirmos o alvo que é Jesus Cristo, o padrão da nossa vida. Eu e você precisamos caminhar e continuar caminhando rumo ao Senhor Jesus. A vida cristã é uma experiência de andar para frente. Deus nos chamou não apenas para que nós fôssemos livres do inferno. Deus nos chamou para muito mais. Deus nos chamou para que nós fôssemos servos dele, a fim de alcançar outras pessoas. Ele nos chamou para que quando as pessoas olhassem para nós, eles pudessem associar a mensagem do Evangelho com a nossa conduta. E estas duas ações não destoarem uma da outra. Assim como uma pessoa que está bem vestida, com uma ornamentação que combine sapato, calça, saia, blusa e assim por diante, para que chame a atenção aos olhos, também a conduta nossa como cristãos não destoe. Precisamos ter isto em mente. O caráter da vida, pela qual eu e você fomos chamados a viver, deve ser um caráter digno diante daquele que morreu por cada um de nós. Em segundo lugar, a vida cristã é uma experiência não somente de andar olhando para frente, mas também andar em unidade. E talvez essa seja a parte mais difícil. Os versículos 2 e 3 diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pastor, mas por que é tão difícil andar em unidade nos dias de hoje? Este início de século XXI, já no fim do século XX, nós temos vivido o que tem se ensinado a pós-modernidade.
É esse o período que nós estamos vivendo. Dentre muitas coisas que a pós-modernidade ensina, e muitos dos ensinamentos e das doutrinas e dos ismos embutidos nesse pós-modernismo, é a questão do individualismo. Estamos vivendo uma sociedade extremamente individualista, onde o que importa são os meus conceitos, são os meus pensamentos, aquilo que eu entendo como verdade. Aquela ideia que você encontra em alguns para-choques de caminhão. Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Isso é que o mundo está ensinando. Não, Deus me deu a vida para que eu cuide da minha, você cuida da sua e assim por diante. Não é isso que encontramos na Bíblia. A Bíblia diz para nós nos preocuparmos uns com os outros. A Bíblia nos ensina para nós não buscarmos somente os nossos interesses, mas também os interesses dos outros. A sociedade vai chamar você de enxerido. Você está colocando o dedo onde não foi chamado. É isso que a sociedade vai dizer. Mas nós, como irmãos em Cristo, nós como servos do Senhor, nós devemos ter como base a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, para nós batistas, é a única regra de fé e prática. Somente a Bíblia. É ela que nos ensina o caminho que devemos andar, o local onde nós não devemos ir, quais pensamentos devemos ter, qual a conduta que devemos ter, pessoal e coletiva. E ela nos ensina a viver em unidade, em viver em amor uns para com os outros, em viver em comunhão. Por quê? Porque só um corpo. A maior tragédia do mundo de hoje não é como a igreja está dividida, e sim como muitas vezes a unidade que existe entre alguns irmãos, às vezes é colocada acima da verdade. E não só a unidade entre irmãos, a unidade entre grupos religiosos. Você vai encontrar grupos religiosos que vão dizer que a salvação só é possível se você fizer parte do grupo religioso deles. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar isso. A Bíblia nos ensina que a salvação está em uma pessoa e não em um grupo religioso. Religião é criação humana. Quem criou a religião foi o homem, foi o ser humano. A salvação quem criou foi Deus. A igreja, não a igreja paredes como nós encontramos, não a instituição terrena que nós encontramos com alguns nomes, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Adventista e assim por diante. Isso é criação humana. A igreja, a Assembleia dos Santos, a reunião dos salvos é criação de Deus. É a noiva de Cristo. É através da igreja de Deus, mas principalmente através da pregação do Evangelho e do que Jesus fez na cruz do Calvário, é que eu e você somos salvos. Não é através de um grupo religioso. Venha para cá e você será salvo. Mentira. Pode acontecer, mas não é a regra. Nós não somos salvos por mãos humanas, nem por instituições criadas pelos humanos. Nós somos salvos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Foi Ele que derramou o seu sangue precioso. Não foi a Igreja Batista ou qualquer outra denominação. Quem morreu foi Jesus. É a Ele que eu e você devemos prestar culto, louvor e adoração, porque Ele é digno de receber. Por causa desta tragédia, desta divisão que há, não poucas vezes negociamos a verdade por um preço barato demais. Olha, venha lá para a minha igreja que você vai ser abençoado. Pode ser que sim. Mas as bênçãos, elas dependem da graça. E somente da graça. E da maravilhosa graça do Senhor.
E é nessa graça que eu e você devemos estar firmados. A unidade com a qual Paulo está preocupado não é uma unidade morta, não é uma unidade fixa, é uma unidade viva, é uma unidade ativa, a unidade entre eu e você, entre todos os irmãos em Cristo. Eu já usei aqui a ilustração do braço. O apóstolo Paulo gosta de comparar o corpo de Cristo com o corpo humano. Assim como o corpo possui muitos membros e cada membro tem a sua função e todos têm a sua importância, assim também nós, como membros do corpo de Cristo, cada um de nós tem uma função no corpo e cada um tem a sua importância. Nós teremos alguma dificuldade de ter relacionamento um com o outro. Isso vai acontecer porque existem afinidades. Assim como o sapato marrom combina com a calça marrom, nem sempre um irmão combina com outro irmão. Nós vamos encontrar dentro da unidade da igreja irmãos que vão se associar melhor com um grupo de irmãos e assim por diante. Isso não quer dizer que deva existir desunião. Eu usei aqui o exemplo da mão direita que tem comunhão com o cotovelo esquerdo. Mas a mão direita não tem comunhão com o cotovelo direito, a não ser que você quebre o teu braço. Quebre o antebraço e faça mais um cotovelo, aí você consegue dobrar. Você não vai fazer isso. Mas como a minha mão direita tem comunhão com o meu cotovelo direito, através de uma outra parte do meu corpo, que é o antebraço. Assim nós devemos ser entre irmãos. Pode ser que exista algum tipo de dificuldade de relacionamento, de comunhão com algum irmão, mas um outro irmão deve fazer esta ligação um com o outro. Por quê? Porque somos um só corpo. Estamos ligados ao mesmo Espírito. Nós somos chamados pela mesma esperança da nossa vocação. Crisóstomo, um dos pais da igreja, um crente que viveu há muitos anos, ele disse certa vez: nada se presta tanto para dividir a igreja do que o amor pelo poder. Nós devemos ter amor uns pelos outros, não pelo poder que possuímos na igreja. Você que foi chamado para uma posição importante, esta posição não pode fazer de você mais importante do que aquele irmão que não foi chamado para uma posição importante ou para nenhuma posição. Porque todos nós fomos chamados. Todos nós temos um chamado no corpo de Cristo. Mesmo que o seu chamado seja única e exclusivamente para vir à igreja e orar uns pelos outros. Talvez esse seja o maior chamado que nós tenhamos. De clamar a Deus as bênçãos e a graça do Senhor sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Isso mostra preocupação, isso mostra zelo, isso mostra cuidado, isso mostra unidade. Unidade no corpo de Cristo. Lembre-se, o orgulho transformou anjos em demônios. 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus por causa do orgulho. Quiseram ser como Deus. Quiseram fazer uma nova ordem e foram lançados longe da presença do Senhor. A humildade, ela torna pecadores em santos. E é esta humildade, como cristãos, que eu e você devemos procurar. O orgulho, ele vai promover desuniões, divisões. A humildade, ela vai promover a unidade entre cada um de nós. A humildade é muito importante na nossa caminhada cristã. Talvez de todas as virtudes cristãs, esta deve ser a marca que distingue você das pessoas que estão ao seu redor.
Se eu e você formos humildes, e humildes, meu irmão, não é aquela pessoa que é quietinha, pessoa recatada, pessoa que diz amém para amém, amém, diz amém para tudo, como uma ovelhinha de presépio. Não, humilde é muito mais do que timidez, pobreza ou aparência santa. Humildade é ter uma vida modesta, uma modesta opinião de si próprio, bem como dos poderes que você possui. A pessoa que é humilde, ela não ostenta a posição que tem. Ela não ostenta o poder financeiro ou o poder de palavra que ela possui. A humildade é a base da nossa caminhada cristã. Assim também como a mansidão. Como é difícil ser dócil no mundo mau. Estou lembrando aqui daquele assassino na semana passada que matou o jovem Rafael, seu pai e sua mãe, lá no bairro da Pedreira, 300 metros da Igreja Batista em Represa Nova. O laudo com a morte das 3 pessoas diz que o assassino descarregou a sua automática. O menino sofreu 7 tiros, se eu não estou enganado. O pai dele mais 3. Sem piedade. Não teve conversa. A mãe do menino disse para ele: vamos conversar. E a última frase que ela ouviu foi: não tem conversa. E ela então ele então descarregou a sua arma automática naquela família. Dizimou a família. Acabou com aquela família. E acabou com a sua família. Acabou com a sua vida. Por quê? Porque faltou mansidão. Faltou docilidade. Um homem bruto. Um homem mau. Um homem que está envolto com o que há de mais rude, que há de mais grotesco na nossa sociedade. E por quê? Por causa do egoísmo, por causa da individualidade, porque estavam mexendo com o meu docinho, estavam mexendo com a minha preciosa filha, a menina de 18 anos, muito esclarecida. Se você ouviu alguma reportagem da menina, você vai ouvir a Isabela. Quão lúcida é aquela menina, com 18 anos e uma inteligência grandiosa. Passou por momentos terríveis na sua infância, na sua adolescência e agora na sua juventude. Mansidão. Mansidão significa brandura, gentileza, uma atitude submissa perante as ofensas e as injúrias que nós vivemos no nosso dia a dia. Mansidão é o contrário de autorreação, como teve o senhor Paulo Cupertino Matias. Nós precisamos ser mansos. Moisés foi um homem manso. Quando você ouve sobre mansidão, você lembra de Moisés. Não Moisés que está aqui conosco. Não é muito manso, né, Moisés? É meio bruto, Moisés. Mas é um coração enorme de gentileza e de amor. Mas precisamos ser mansos. Precisamos ser dóceis. E nós encontramos esse exemplo, não só em Moisés. Encontramos no próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está sendo levado para a cruz do Calvário. E aqueles soldados estão zombando da sua vida. Estão batendo na sua cabeça com uma cana. Enfincaram uma coroa de espinhos. Cravaram na sua cabeça. Arrancaram as suas vestes. Colocaram um manto vermelho nele.
e zombando: ó Rei dos Judeus, venha nos salvar. E colocaram ele na cruz. E o Senhor disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Precisamos olhar para Jesus como alguém manso. Longanimidade. Pastor, que palavra horrível é essa? Paciência, meu irmão, minha irmã. Paciência. Precisamos ser pacientes. A Bíblia atribui a paciência ao próprio Deus. Se Deus não fosse paciente, não fosse longânimo, eu e você não estaríamos aqui. Você não estaria ouvindo esta mensagem nesta noite. Nós todos já estaríamos dizimados por causa do pecado que habita entre nós. Somos, por natureza, inimigos de Deus. Mas por causa da longanimidade de Deus, por causa da paciência, da mansidão, da humildade, do amor de Deus para com cada um de nós, nos foi dado o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas podem ser chamados filhos de Deus. Se você ama uma criança, você será paciente com ela. Mesmo que em alguns momentos o desejo seja trucidar. Você não vai fazer isso. A não ser que a humildade, a mansidão e a paciência não faça parte do seu viver. Mas se você for uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, uma pessoa paciente, com certeza você vai amar esta criança, mesmo que ela por 1000 vezes faça as traquinagens que ela faz. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Humildade, mansidão, paciência descrevem a vocação a qual eu e você fomos chamados. Então, nós não podemos entregar os pontos. Nós precisamos continuar na nossa caminhada. Nós precisamos continuar andando. E tendo uma vida que não destoe do que nós fazemos, do que nós pregamos, do que nós pensamos, do que nós agimos. O caráter da vida, pela qual eu e você fomos chamados a viver, deve ser digno daquele que nos chamou das trevas para a luz, daquele que morreu por nós. Nós não temos o direito, meu irmão e minha irmã, de viver do jeito que queremos. Volto a usar a frase do caminhão. Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Uma ova. Deus deu a vida para que nós sejamos exemplo para as outras pessoas que nos rodeiam. Principalmente eu e você que fomos chamados a ser filhos de Deus. Nós temos um trabalho grandioso. As pessoas lá fora precisam olhar para nós e perceber a diferença que o Evangelho faz em nossas vidas. Elas devem olhar para mim e para você e ter o desejo de, no mínimo, conhecer, saber o porquê nós somos assim. Estava enchendo o tanque esta semana em um posto aqui na estrada de Itapecerica. E um senhor vendendo cocadas, ele encostou no carro e perguntou se eu queria. Eu disse: rapaz, minha diabetes, cocada é um veneno. Ele me deu um pedacinho para provar, né? Coisa de vendedor. Eu disse para ele: eu não vou comprar a sua cocada, mas eu vou ajudar você. Ele olhou para mim e disse assim: você é pastor, né? Eu disse para ele: poxa, eu não estou nem fantasiado de pastor. Eu falei: sou pastor na primeira igreja batista no Parque Fernando. E aí nós tivemos uma pequena conversa e ele é membro de uma igreja evangélica. Mas ele conseguiu enxergar isso em mim. É muito melhor quando alguém que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus,
e não conhece os feitos de Jesus e olha para você e diz assim: você é crente, você é cristão, eu percebi a sua diferença. Esse é o maior elogio que eu e você podemos receber. Mas o pior elogio que eu e você podemos receber é quando alguém diz assim: crente, igual esse irmão aí, prefiro ficar do jeito que eu estou. Isso é mau testemunho. Eu e você não fomos chamados para dar mau testemunho. Nós fomos chamados para dar bons testemunhos. Todos nós possuímos falhas, mas nós também possuímos qualidades. E a maior qualidade que nós temos é um dia ter aberto os nossos ouvidos para a mensagem salvadora e entregue as nossas vidas ao cuidado de Jesus Cristo, para Ele nos ajudar na nossa caminhada, uma caminhada sempre em frente, rumo a nos encontrarmos com Ele lá na glória. O que essas qualidades nos levarão para nós terminarmos? Suportar, ter resistência, paciência com alguém até que termine a provocação. Se nós queremos viver em unidade mesmo, conforme nós acabamos de ler em Efésios capítulo 4, precisamos suportar uns aos outros. Precisamos ter paciência uns com os outros. Romanos 15, versículo 1, diz assim: portanto, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos mais fracos e não querer agradar a nós mesmos. Percebe como esse versículo destoa do que nós encontramos aí fora? Capítulo 14, os versículos anteriores, o apóstolo Paulo está falando sobre comer carne. Ele, nos dois últimos versículos, ele está falando que para alguns comer carne pode ser pecado, para outros não, e assim por diante. Nem aquele que come está certo, nem aquele que não come está errado. Churrasco sempre fez parte do povo de Deus. Não está errado. Aliás, uma vida vegetariana, ela era esperada antes do pecado. Comer carne não estava designado ao homem antes do pecado. Depois do pecado, isso passou a fazer parte, principalmente depois de Noé. Lembre-se que após o dilúvio, tudo está destruído. É necessário que haja um tempo ainda para que as árvores venham dar os frutos, para que as verduras possam nascer novamente. E Deus então permite que o homem venha a se alimentar de carne. A alimentação de carne passa a fazer parte do ser humano. Alguns estudos dizem que comer carne abrevia a vida. Pode ser, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Precisamos suportar as fraquezas uns dos outros e não querer agradar a nós mesmos. Precisamos nos esforçar para preservar o vínculo da paz. A paz com todos. Não importa se alguém pense diferente de nós. O que nos une? O amor de Deus. O amor de Deus é maior do que as diferenças que nós temos, meus irmãos. Nós estamos trazendo para dentro da igreja o mesmo sentimento que há no futebol. Você que assistiu aí a abertura da Copa América e teve a oportunidade de assistir o jogo entre Argentina e Colômbia, lá em Salvador. Todas as torcidas reunidas, colombianos, argentinos, brasileiros, torcedores do Corinthians, do Flamengo, do Santa Cruz, do Fortaleza, do Bahia, estava tudo junto ali. Mas, se Bahia e Vitória jogarem, vai ter briga. Se Corinthians e Palmeiras jogarem, vai ter briga. E assim por diante.
Nós não podemos trazer este sentimento para a igreja. Esse fla-flu cristão. Não existe fla-flu cristão. Nós devemos suportar uns aos outros. Devemos esforçar-nos para o vínculo da paz uns com os outros. Deus fez a sua parte. Ele fez o elo que existe entre nós. E precisamos ter humildade, mansidão e paciência. Elementos que nos levarão a suportar e a manter a unidade que temos uns com os outros. Estas são qualidades importantes para não separar o que Deus ajuntou. Nós somos servos de Cristo e somos unidos por aquilo que Deus fez a cada um de nós. Estamos unidos pelo que o Senhor fez entregando o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Somos um pelos laços do amor, como diz aquele hino do HCC. Assim devemos viver. Devemos viver em união. Esta intimidade que devemos ter com Deus, ela deve também se fazer presente na nossa vida cristã uns com os outros. Vamos ter dificuldade de ter relacionamento com o outro? Vamos ter, mas não tem problema. Através de um outro irmão, nós teremos ligação com aquele que temos dificuldade e assim nós andaremos unidos no mesmo propósito. Deus tem esse propósito para a minha vida, para a sua vida, para a igreja do Senhor. Que possamos compreender estas qualidades que devemos ter, que devem combinar com a nossa vida cristã e não destoar. Não faça como aquela pessoa que colocou um sapato branco, um sapato preto, uma calça laranja, um terno marrom, a camisa vermelha, de bolinhas brancas. Está destoando. Chama a atenção aos olhos. Chama a atenção negativamente. Precisamos chamar a atenção das pessoas positivamente, caminhando conforme os caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos e irmãs? Feche seus olhos. Quero orar com você que está aqui presente. Orar com você também que porventura esteja assistindo a este culto através do nosso canal no Facebook. Pai nosso que estás no céu, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Agradecemos a tua palavra, que é boa, perfeita e agradável às nossas vidas. Abençoa grandemente a cada um de nós, nos fortalecendo na união do Senhor. Que esta palavra, Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, possa encontrar morada em nossos corações e vivermos uma vida que não destoe daquilo que o Senhor quer que vivamos. Ensina-nos a caminhar os teus caminhos. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos em unidade para a honra e glória do teu santo nome. Que tenhamos, ó Deus, intimidade com o Senhor, mas também intimidade uns com os outros, pelo vínculo da paz que há em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, por este cuidado. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé mais uma vez, irmãos. Senhor,
Quero agradecer você que esteve aqui conosco nessa noite, você que nos visita. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E voltando aos seus lares, voltando às suas igrejas, leve o nosso abraço a todos. Lembrando, quarta-feira, 8 horas da noite, nos reunimos aqui para orar ao Senhor. Na sexta-feira temos o nosso estudo com os diáconos. No sábado, nós teremos, este sábado já, né? Temos lá no Jardim das Rosas, um encontro com jovens e adolescentes. No domingo, 9 horas da manhã, encontro aqui para culto, adoração e escola bíblica dominical. 7 horas da noite, um culto como este, para louvar, para adorar, bendizer o nome do Senhor. Lembrando também que às 6 horas nós temos o nosso encontro aqui para novos convertidos. Quinta-feira, o ensaio do nosso coral. Dê a mão quem está ao seu lado, como um simbolismo da nossa unidade, da nossa união. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo que vimos e ouvimos nesta noite. A Tua graça, ela é maravilhosa, ela é grandiosa. E por isso, ó Deus, ela nos transformou, nos fazendo servos e servas do Senhor, nos transformando em criaturas para filhos. E isso somente o Teu poder transformador é que fez em nossas vidas. Nós pedimos que esta união simbolizada através das nossas mãos dadas, ela se torne verdade em nossas vidas. Que possamos caminhar os Teus caminhos, que possamos andar conforme Tu nos ensina, e que possamos ser verdadeiros servos do Senhor, espelhos de Ti, ó Deus, neste mundo tão mau, tão carente do Teu amor. Cuida de nós, ó Pai. Ao final deste culto nós pedimos que Tu venhas nos levar aos nossos lares com a paz e com a proteção que só o Senhor pode nos dar, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces e preciosas consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o seu povo, agora e para sempre, e com alegria dizemos amém. Amém. Pode sentar, irmãos, com uma oração silenciosa. Nós estamos dispensados deste culto, e ao final do pós-lúdio nós estaremos dando um abraço a você lá na porta.